Continuando, então, não vamos nos esquecer que nós estamos falando de Pitágoras, e aí estamos falando da metempsicose, a metempsicose nos levou ao fronema, o fronema nos levou aos raios Y. Eu estou só fazendo aqui a retrospectiva dessas partes que você viu antes. Então agora nós vamos falar dos raios Y. O que é o raio Y, né? A energia cósmica que a gente carrega nesse processo reencarnatório e que é muito importante, né? Ele vem de uma encarnação próxima passada e ele conecta com a encarnação presente, né? A fim de influenciar no tálamo do novo corpo, porque o tálamo ele pertence ao corpo, ele está no corpo. Então essa energia, esses raios Y são necessários para que você traga um encadeamento, vamos dizer assim, a palavra que mais me chega à mente agora, um encadeamento das encarnações, para que eu seja um espírito que foi encarnado em outro corpo, que processou a metempsicose de transmigração para outro corpo. Então o que acontece? Eu preciso desses raios Y, do fronema, dessa substância, dessa energia, que esses raios Y do fronema vão fixar no tálamo o quê? Aquele espírito. Então, esse corpo está com aquele espírito. Por isso que a gente diz, às vezes, você tinha uma encarnação anterior como mulher, pode numa outra encarnar como homem. Isso não tem nada a ver com a questão homossexual, nada disso. É uma questão de que o seu espírito precisará de vivências masculinas quando era feminino em outra encarnação ou vice-versa. E aí, cada um é uma característica diferente. Ele vai nascer com um corpo que tem as necessidades femininas, né? Sejam elas intelectuais, sexuais, de sentimento, de tudo, mas aquele corpo vai dar sensações físicas de homem ou de mulher. Mas ela pode ter, numa encarnação, ter tido outra, várias, pode variar de sexualidade, porque o espírito não tem sexo, entendeu? Então não tem gênero, vamos dizer assim, porque sexo parece que é apenas a parte sexual, mas nós estamos nos referindo ao gênero, né? Ele entra nesse processo. Então, esse raio Y, então, ele influencia no novo corpo, no tálamo do novo corpo, aquele espírito para cumprir o karma estabelecido, então, nessa nova vivência, certo? Agora vamos falar, então, desse tal de raio Y, que nos dá, né, um processo, na verdade, que nos dá a inteligência para concebermos as ambivalências da vida. Esse processo é estabelecido pela lei de ação e reação. Então, e pela oposição natural aos pensamentos do homem, né? Então, do ser humano, vamos dizer assim. Então, a lei de ação e reação, ou seja, se você agiu de um jeito, você vai receber uma resposta em contrapartida àquele jeito de ação, né, de agir, né? Então, os pensamentos, eles emitem raios de átomos psíquicos, isso é muito importante, a gente pensa sempre aqui, sempre fala nos átomos psíquicos, né? Que a gente emite esses raios, esses átomos, né? Eles saem de grandes forças magnéticas. Então, os raios Y dentro do corpo humano são transformados em ondas Y. Aí já não são raios, ele entra no corpo humano e fica dando uma movimentação dentro do corpo humano, tal como as ondas do mar, né? Quer dizer, naquele movimento constante de todas as questões ligadas à vida daquele corpo. Então, ao entrarem no corpo humano, né, como chispa de cargas elétricas que ficam assim, ó, entendeu? Causada pelos atritos de nuvens carregadas de elétrons, né, a altura do baço. Por isso que a gente fala sempre aqui, o baço, ele tem uma importância muito grande na ligação do espírito com
o plano do corpo com o plano espiritual e cósmico, né? Então o baço é muito importante, por isso que a gente pede nos tratamentos aqui na Ordem da Coroa para não se ingerir muita gordura, muita coisa pesada, inclusive o chocolate que pesa o baço, porque você, nesses raios Y, você cai essa carga, esses efeitos, você perde um pouco essa conexão com esses raios, né? E também é importante você ter a dieta para fazer os tratamentos, né? Dieta de gordura, antes dos tratamentos. Então, recapitulando, então eles entram no corpo humano como chispas de energia, né? Eles vão chispando, né? Que elas, com atritos elétricos, né? Com os elétrons, né? Que existem nuvens carregadas com elétrons na altura do baço, como eu falei, pelo chakra esplênico. O chakra esplênico é o segundo de baixo para cima dos chakras comuns, né? E a gente sempre fala que, quando dá aqui explicação sobre o Kundalini, que ele passa pelo plexo Y. É o plexo que recebe essas ondas Y. É o plexo pelos quais elas circulam. E é no chakra esplênico. De cor laranja, a nota musical é Ré, né? Então a gente tem um plexo e a energia Kundalini, quando sobe, ela se encontra, porque ela sobe em 3 canais, um positivo, um negativo, que é o Ida, o negativo, Pingala positivo, e o central Sushumna contornando a coluna. Esse movimento, ela se encontra no plexo X, no plexo Y, que é no esplênico, e no Z, que fica mais ligado ao umbilical. O umbilical é o principal chakra, porque nesse sentido de ondas de energia, porque ele irradia para tudo que é parte do corpo, as energias que o plexo umbilical, né? O chakra umbilical, porque ele fica confundido na sua posição, no seu eixo, no umbigo, com o plexo solar. E o plexo solar tem esse nome, é o mais importante plexo, porque ele irradia para tudo que é lado, para a cabeça, para os órgãos genitais, para todo o corpo, todas essas energias que passam pelo chakra umbilical. Aí já é o plexo Z, né? O plexo X é na nuca. Então, é X, Y e Z, né? E aí, essas ondas Y, então, ele entra e segue o mesmo processo do Kundalini que eu expliquei agora, né? Da energia Kundalini que vai subindo, né, em forma de ondas Y, até eclodirem no cérebro, obrigando o homem ao raciocínio e inteligência. Ou seja, como eu falei aqui há pouco, tem uma relação muito íntima com a energia Kundalini. Essas ondas também são utilizadas nesse processo do equilíbrio do esquema Kundalini do corpo, mas isso é outro vídeo que nós vamos fazer específico sobre a energia Kundalini, e já fizemos alguns, né? Nós estamos agora na sequência do Tantra Kundalini Yoga, depois você procura aí que vai ver. Então, quando o espírito desencarna, ele leva consigo, no seu duplo etérico, o segundo corpo, né? Esses raios em espectros eletromagnéticos, ou seja, como se fosse uma energia do corpo atual que fica impregnada nesse segundo corpo, que não se deforma, mas que ele fica depois no terceiro corpo, que a gente chama de Kama Rupa, o corpo dos desejos, que é aquele que fica ali como se fosse um HD, registrado toda a vida daquele corpo ali, e fica num ponto qualquer do cosmos, né, do astral. E aí eles vão sempre com espectros eletromagnéticos. A gente sabe que o eletromagnetismo no universo, ele existe, né? Então ele atua firmemente.
Então, ao reencarnar, os espectros do raio Y voltam a influenciar no tálamo do novo corpo do espírito, dando-lhe as características psicossomáticas próprias para a nova vivência. Aí começa tudo de novo.